8h23, logicamente, nós estamos querendo ver o que vai acontecer agora, o Trump, etc, etc. Temos o resultado que foi dado agora há pouquinho aqui pelo Nonato, aqui no jornal, com a eleição já do Trump. Para que a gente possa dar um passo mais à frente, gentilmente conosco, professor Vitor Miciato, professor de História do Colégio Presbiteriano Mackenzie, aqui conosco. Professor Vitor Miciato, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo, tudo bom dia, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Ok. Professor, então, a gente será que poderia considerar surpresa a eleição do Trump? Ela era esperada? Que avaliação você faz, já visto que você acompanha aí o noticiário nos Estados Unidos? Olha, pela magnitude da vitória, ela é extremamente surpreendente. Todas as pesquisas relatavam um certo empate técnico, uma divisão nos swing states, né, nos estados pêndulo. Então, muitos previam uma vitória apertada e até demorada, o que poderia, inclusive, causar conflitos políticos e conflitos sociais ali nos Estados Unidos. E o que a gente viu é que, em poucas horas, a vitória cachapante de Donald Trump, tanto na presidência quanto no Congresso, no Senado, mostrou que quase todas as pesquisas estavam erradas. Ou seja, é necessário fazer uma revisão em torno dessa metodologia, porque foi uma das vitórias mais grandiosas dos últimos tempos nas eleições americanas. Professor Vitor, você tocou num ponto interessante. Nós aqui também, por dever de ofício, acompanhamos sempre o noticiário. Todo mundo dava empate, empate, empate. Ontem, por exemplo, a BBC dizia que a competição estava em inglês, pescoço a pescoço. Entre os dois. Sim. Você chegou a ver? Não? Todo mundo, hora o Trump está um passinho para frente, hora a Câmara Harris. E de repente deu um resultado como esse que a gente divulgou agora há pouquinho. Pois é, 7h30 da noite o New York Times ainda cravava que a Kamala Harris tinha 56% de chance de vitória. E a apuração tinha acabado, ia começar, né, às 8 horas aqui no Brasil, e era umas 7:45, a Kamala Harris, o New York Times declarava que a Kamala Harris tinha 56% de chance de vitória. Então, essa onda que se colocou durante muito tempo no processo eleitoral foi muito equivocado. Por outro lado, a gente começa a pescar algumas análises aqui e acolá que vão mostrando que o Donald Trump já tinha um grande favoritismo nos indecisos há muito tempo, o que não foi enfatizado por boa parte da mídia nacional e internacional. Então, acho que vale a pena chamar atenção isso para nós, nas próximas eleições, termos talvez um retrato mais fiel do que acontece antes do que aconteceu nessas eleições americanas. Agora, professor, nos cobram isenção e imparcialidade. Parcialidade, eu pessoalmente acho que existe a isenção. Quer dizer, no momento que eu passo a torcer por um candidato, eu perco a minha isenção? Olha, a minha visão é o seguinte: todo o órgão de imprensa, ele tem, como a liberdade de expressão ela é uma constituição, uma cláusula pétrea para nós, eu prefiro identificar quando o órgão de imprensa se posiciona claramente em favor de um candidato. O problema é que, dentro dessa lógica da isenção, que eu sei que existe no jornalismo e também nas análises mais acadêmicas, é fundamental que se tenha um posicionamento muito claro, porque a impressão que dá é que, por trás de uma suposta neutralidade, o que a gente vê muitas vezes é, como você bem colocou, uma torcida clara em relação a um candidato ou outro, através dos conceitos que são utilizados, através dos apoios que são evidenciados, e principalmente através das imagens que são retratadas. Então, durante muito tempo, o telespectador vê o seguinte: olha, a Kamala Harris é a salvação das instituições e o Donald Trump é um monstro fascista que vem causar agora um autoritarismo no mundo todo. E a gente já teve a experiência política dele durante 4 anos, com erros e acertos, mas houve uma transição democrática, houve um governo democrata, Donald Trump vai governar agora durante 4 anos, não pode continuar no poder depois de 4 anos, e é assim que a democracia rege nos Estados Unidos, que desde a sua formação mantém a sua Constituição. Então vejo que sim, se for manter uma ideia de isenção, que seja realmente isenta. Agora, se for manter um posicionamento, que ele esteja colocado. Porque daí o telespectador tem o direito de escolher, eu vou para essa mídia, eu vou para outra, ou se não quero ouvir algo contrário do que eu penso, eu vou procurar uma mídia que claramente se posiciona contrário àquilo que eu penso. Mas o que a gente viu nessa cobertura foi o contrário. Foi uma enganação, vamos colocar assim, dizer que houve neutralidade nas análises.
E aí eu não estou jogando para X ou Y, estou dizendo de uma forma geral mesmo. Professor Victor, é possível dizer que o slogan "Faça a América grande novamente" é o dizendo, olha, os Estados Unidos querem voltar a liderar o mundo como liderou, por exemplo, até recentemente? A depender do que aconteceu nos 4 anos do governo Trump, é fundamental que a gente pense numa ordem multipolar, ou seja, Trump negociou com a Rússia, Trump negociou inclusive com a Coreia do Norte. Então, o que a gente espera a partir de agora, mais do que uma liderança global dos Estados Unidos na resolução dos problemas, é no fim dos grandes problemas que estão colocados aqui, principalmente o conflito Rússia-Ucrânia, Israel e Hamas. A partir disso, a gente pode ter uma divisão do poder maior entre China, Estados Unidos, Rússia, União Europeia, porque é muito difícil que os Estados Unidos consigam, sozinho hoje, ressignificar aquilo que foi nos anos 1990 com a sua grande hegemonia política. Então eu vejo que a eleição de Trump ela é fundamental, principalmente para reequilibrar as forças no Oriente Médio e na Europa Oriental. Perfeito. Professor Victor Misiato, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Um grande abraço. Ok, aí está o professor conversando conosco, várias coisas importantes, entre elas essa questão da isenção da cobertura. Ele acabou de explicar aqui agora. Bastante claro isso aí, porque mexe com o jornalismo, logicamente, a questão da isenção. E a outra é essa de que ele reconhece que o ponto central do Trump, essa última sonora que ele acabou de dizer agora para nós, é de que os Estados Unidos vai tentar novamente ser o líder do mundo. A depender do que aconteceu nos 4 anos do governo Trump, é fundamental que a gente pense numa ordem multipolar, ou seja, Trump negociou com a Rússia, Trump negociou inclusive com a Coreia do Norte. Então, o que a gente espera a partir de agora, mais do que uma liderança global dos Estados Unidos na resolução dos problemas, é no fim dos grandes problemas que estão colocados aqui, principalmente o conflito Rússia-Ucrânia, Israel e Hamas. 8h31, nós temos também notícias da cidade.